Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. No vídeo de hoje eu vou contar a história do filme que mexeu com os nervos de muita gente, então cuidado quando forem assistir. Apocalipto de 2006 é uma história que mostra mais ou menos o estilo de vida do povo maia, mas se você for daqueles que acredita que só existiam povos pacíficos naquela época e que a maldade veio por causa dos exploradores europeus, fiquem livres para considerar esse filme como uma fantasia. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com um grupo de maias que estavam dividindo os espólios de sua última caça. Eles sacaneiam um dos amigos que era estéril, oferecendo as gônadas para ele comer, mas assim que come percebe que foi enganado e parte para cima deles. Cansado da confusão, um homem mais velho oferece uma folha vermelha e pede para o colega estéril esfregar lá embaixo na hora de fazer. O homem fica feliz, mas eles são interrompidos por uma tribo estranha que parecia estar morrendo de medo e que pedem permissão para passar por ali em paz e seguir para um novo começo. As duas tribos conversam amigavelmente e até trocam caças. Assim que voltam para a aldeia, o mais velho pede a seu filho, Garra de Jaguar, que não conte nada do que viu aos outros, para não causar pânico, mas garante que vai discutir o assunto com os anciões. Eles são recepcionados pela sogra do colega estéril, que estava exigindo um neto aos gritos. Ela o humilha na frente de toda a vila, que ri do problema dele. Junto de sua mulher, o casal tenta engravidar mais uma vez. Porém, as folhas que ele recebeu eram uma espécie de pimenta, que ardia bastante e o casal sai correndo aos gritos atrás de água. E ele é brutalmente humilhado pela vila, a ponto de chorar. Ao cair da noite, um dos anciões conta uma história sobre a ganância do homem e que nem mesmo o mundo seria o bastante. Isso deixa Garra de Jaguar pensativo e a noite termina com músicas e danças. No dia seguinte, de forma sorrateira, uma aldeia inimiga ataca eles, porém Garra de Jaguar consegue ser mais rápido e derrota o primeiro oponente. Ele então aproveita a confusão para deixar sua esposa grávida e seu filho a salvos em um buraco. Contudo, seus inimigos são rápidos em destruir tudo, e um deles percebe o protagonista desprevenido. Ao ver o inimigo se aproximando, Garra de Jaguar solta a esposa no meio do caminho, mas a queda não foi grande o bastante para que acontecesse uma tragédia. E com muita habilidade ele consegue derrotar o outro oponente, com muito cuidado para que não o derrubasse em cima da família. Depois disso, o protagonista corre para ajudar a aldeia, e mesmo tendo lutado bravamente, eles são massacrados. E quero que se lembrem desse cara aqui, que quase foi morto pelo protagonista, e como covarde que era, ficou muito nervoso de não poder matar o Garra de Jaguar depois que ele já estava amarrado. Porém, após o protagonista deixar escapar quem era o pai dele, o homem o mata na frente dele. Garra de Jaguar acorda depois de ser nocauteado, e vê que o grupo invasor já havia aprisionado a maioria dos homens e mulheres, cuja maioria haviam sido abusadas. É aí que o protagonista comete o segundo erro, de olhar fixamente para o buraco em que ele deixou sua família. Isso faz um dos inimigos ir até lá. O homem nota a corda, mas assim que chega lá, a mãe e a criança já haviam se escondido entre as pedras. Ele então joga uma pedra e ao ouvir o grito do menino corta a corda e deixa a família presa. Uma longa caminhada começa e todos os prisioneiros são levados, ficando para trás somente as crianças, que tentam seguir seus pais, mas assim que chegam em um rio bem perigoso, uma das garotas, não muito mais velha que os outros, grita para a aldeia que vai cuidar das crianças como se fossem dela. Isso faz uma das mulheres pedir que os deuses protejam as crianças. Foi uma cena bem triste, devo dizer. No buraco, a mãe usa formigas para fechar a ferida do filho e garante que o pai vai voltar logo. De volta ao prisioneiro, um deles cai de um precipício e começa a puxar os outros. É aí que o mesmo homem que eu pedi que vocês guardassem o rosto ri da situação. Ele proíbe que seus homens salvem os prisioneiros, contudo ele simplesmente descarta o último da fila, por estar machucado demais para continuar. Isso deixa o líder do grupo muito zangado, porque não foi dado a ordem, mas no fim eles decidem prosseguir. Ao cair da noite eles param para descansar. O líder do grupo presenteia seu filho com uma faca e Garra de Jaguar implora para que não chova. Na manhã seguinte, eles continuam o caminho até que encontram uma menina chorando pela mãe, que havia morrido de doença. Os homens mantêm distância para não se contaminarem. É aí que fica sombrio e a menina começa a profetizar sobre o tempo sagrado que chegou. Sobre o dia que iria virar noite, sobre o homem que traz o jaguar e queria renascer da lama e trazer o fim deles. Os homens ficam com medo, mas seguem o caminho até uma mina, onde vários escravos trabalhavam até o limite. Porém, o destino deles era outro.
Na frente dos familiares, as mulheres foram leiloadas e os homens foram levados para servirem de sacrifício. Eles então são levados até o alto de um templo, onde o líder da civilização faz um discurso sobre uma doença que se espalhou entre eles, e que somente o sacrifício iria fazer os deuses os pouparem. Após isso, o ritual começa, e eles fazem coisas que eu com certeza não posso mostrar aqui. Um por um, os prisioneiros são descartados, mas assim que chega a vez do protagonista, um eclipse começa. Ao ver isso, o líder considera como um presságio que os deuses já estavam satisfeitos com o sangue. Sem ter o que fazer com os prisioneiros, os mesmos homens que os capturaram decidem jogar um jogo, onde eles teriam a chance de fugir. Porém, eles teriam que desviar de todos os ataques, e esperando por eles no outro lado estaria o filho do líder do grupo. Os dois primeiros não têm sorte e são eliminados pelo filho, mas assim que chega a vez do protagonista, ele corre em zigue-zague e dificulta a mira dos inimigos. Porém, ambos são pegos pelas flechas, e o filho vem para terminar de eliminá-los. Contudo, o mesmo cara estéril, que era motivo de riso, segura o homem, e o protagonista aproveita e enfia uma flecha nele. Assim que vê o filho caindo, o pai vai até ele, e como nada podia ser feito, ele corre atrás do protagonista, que foge para dentro da floresta. No caminho, ele passa por um vale cheio de corpos, mas decide se esconder em cima de uma árvore e despista seus inimigos. Mas ele descobre que ali também estavam um jaguar e seu filhote, o que faz ele fugir com todas as forças e com isso atrai a atenção de seus inimigos, que não percebem o jaguar. Porém, quando o animal já ia pular em cima do protagonista, um dos perseguidores entra na frente desavisado e acaba sendo pego. Os outros param para atacar o animal enquanto Garra de Jaguar foge. Os homens então começam a acreditar na profecia da menina, porque o dia virou noite e um homem correu junto com o jaguar. Mas o líder do grupo estava cheio de ódio e determinado a se vingar. Mais uma noite se passa e a perseguição continua no escuro, e podemos ver que a família ainda estava presa esperando por ajuda, quando um animal cai no buraco, mas a mãe o ataca e protege a criança. Na manhã seguinte, os inimigos estavam atrás dos rastros, quando um deles é atacado por uma cobra venenosa. Ele lembra os outros sobre a profecia, mas eles continuam a perseguição. Não demorou muito para eles encontrarem o protagonista, que por sorte desvia de todas as flechas. Ele então corre até uma cachoeira e fica encurralado, e como não tinha escolha, ele se joga da altura imensa. E para surpresa de todos, ele consegue sobreviver, e faz um discurso que ele é um caçador e essa é a floresta dele. Um dos inimigos então sugere que eles desçam pela montanha, mas isso enfurece o líder, que o mata e ordena que todos pulem. Porém, quando fazem isso, um deles bate na pedra e as águas ficam vermelhas. Ao ver isso, Garra de Jaguar foge, mas sem ver, ele acaba caindo na lama e quase morre, contudo consegue chegar até a margem. É aí que ele tem uma epifania e decide que era hora de revidar. Ele vai de encontro a seus inimigos e arremessa uma colmeia em cima deles, e com isso ganha mais tempo para se preparar para o próximo ataque. Em outro lugar, a mãe tem a ideia de usar um pedaço de madeira e a corda para tentar escapar, mas quando chega na metade do caminho, a madeira escorrega e ela cai lá de cima. De volta ao protagonista, ele improvisa dardos venenosos, com espinhos e venenos de um sapo, e fica escondido. Primeiro, ele acerta o último do grupo, mas logo é descoberto pelo mesmo homem que matou seu pai e quase derrubou todos da montanha. Porém, ele consegue derrotar o homem rapidamente e finalmente se vinga de toda a maldade que ele fez. Mas as coisas pioram muito, porque começa a chover e o buraco começa a encher de água, e ainda por cima chega a hora da mulher dar à luz. Porém, ele ainda precisava derrotar os 3 últimos inimigos. O protagonista fica parado e espera o líder do grupo, que corre em sua direção. E é aí que a mesma armadilha do início do filme é acionada e pega o homem de surpresa. Agora só faltavam 2. Garra de Jaguar então corre para a praia, mas os 3 homens param tudo, porque os espanhóis haviam chegado. Os 2 homens ficam admirados e caminham até eles, mas o protagonista aproveita para salvar sua família. Algum tempo depois, a esposa pergunta se eles deviam ir até os exploradores, mas o protagonista diz que eles devem ir para a floresta para um novo começo, e o filme termina. Eu gostei muito do filme, não é o tipo de coisa que está sempre lançando, por isso é especial. As atuações e os cenários ficaram incríveis. Só não gostei porque não mostraram o casal encontrando as crianças, eu queria ver elas tendo um final feliz, mas tirando isso o filme é bem legal. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês, me deixem saber nos comentários. O vídeo de hoje vai ficar por aqui, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.